discorrer em qual parte do capítulo. O tema que o Senhor colocou no meu coração é o perseguido, amado de Deus. Perseguido, amado de Deus. Pode passar, nós vamos falar de 3 situações. O perseguido, amado de Deus, prega no mundo corrupto de valores contrários a Deus. O perseguido, amado de Deus, precisa estar atento às estratégias de Deus para pregar a sua palavra. A nossa igreja local, qual a estratégia de Deus com base nesta mensagem? O perseguido, amado de Deus, prega perseverando até o fim e tem a recompensa. Amém? Vamos ler Mateus 10, 5 a 8. Jesus é a chamada dos 12. Jesus enviou esses 12 e aí ele lhes ordenou, dizendo: não irei pelos caminhos dos gentios, das gentes, nem entrarei em cidades samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Se assente em nome de Jesus. Nós vamos ser breves. Irmãos, você abrindo Mateus 10, logo no início, ali você vê uma chamada do Cristo, o Salvador, para os 12 discípulos. Ele chama esses 12 discípulos, não por força nem por violência, mas pelo sim do Espírito Santo de Deus. Ele não implora, ele não negocia os seus princípios que serão derramados sobre o povo, ele não barganha. Ele nos escolheu para uma missão mais importante da terra, uma missão, um plano grandioso que envolvia batalhas espirituais, principados e potestades, consequências terrenas terríveis, mas com a sua participação. Porque ele fala que sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E ainda continua nos dias de hoje, convidando a igreja, os participantes do corpo da igreja. Ele não nos toma pelo braço, simplesmente por ter um evento como hoje, para fazer algo, ou porque tem uma data, algum trabalho marcado. Não, mas é um prazer para nós ouvirmos a voz do seu chamado em nós. É um prazer para nós ser chamado para esse plano grandioso de Deus, escutarmos a voz poderosa de Jesus, poderosa, mas mansa, suave, que nos convence a estarmos aqui, a glorificarmos a Ele, a buscarmos a Ele. Engraçado que as pessoas escolhidas por Jesus, que foram escolhidas, elas não têm nada de extraordinário. Pescadores, políticos, coletores de impostos, pobres, cultos, incultos. Cristo pode chamar qualquer pessoa, por mais humilde que seja, desde um pequeno jovem como esse, até, como foi falado, pastor, uma chamada aos mais velhos, como fez com Abraão. Não importa. Cristo menciona os discípulos, que nós vamos tratar agora, algumas considerações de alerta de como a igreja, como os cristãos do nosso tempo e também do nosso Brasil, que tem tido um contexto bem diferente do que esses irmãos que nós vimos nos vídeos, nós vimos na peça. E essa última peça que foi apresentada agora é baseada numa história real, que circulou inclusive no site do Portas Abertas, nos vídeos, comentários. Mas o nosso país muitas vezes quer mostrar um cristianismo enlatado, adaptado, personalizado, flexível aos nossos desejos. E às vezes nós nos afastamos desse amor de entrega, desse amor que nada pede em troca, desse amor que faz sem nada sem receber para o nosso semelhante. E essa passagem nós
nos alerta como nós devemos enviar a preciosa semente da salvação. Nós vamos trabalhar a primeira questão. O perseguido amado de Deus prega no mundo corrupto e de valores contrários a Deus. Mateus 10:16, Jesus ele fala para os discípulos, ele fala lá: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Ele fala no 17: acautelai-vos dos homens, vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. No 18, no final fala: servirão de testemunho para eles. Cristo destaca que haverão assassinos em nosso meio. No 28 está escrito lá: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ele fala no 22, no 21: um irmão entregará à morte outro irmão. E a gente às vezes acha que é só na igreja perseguida, mas quando nós estamos no nosso país, na nossa casa, nós temos encontro com Jesus e parte da nossa família não conhece ao Cristo, há uma perseguição. No 22 fala que nós seremos odiados por causa do meu nome, do nome dele. Quem pode opor-se a seguirmos a Cristo? Quem pode? O governo pode, qualquer momento. As leis estão vindo, as leis estão sendo aprovadas, flexibilizando alguns valores contrários aos nossos. Os cristãos hoje na sociedade, na televisão, na mídia, nós somos antiquados, nós somos considerados homofóbicos, nós somos considerados preconceituosos, mas nós amamos o pecador, não o pecado. Quem pode se opor a quem segue Cristo? O governo pode se opor, pessoas religiosas podem se opor, a família pode se opor. Com que forma ela pode se opor? Com ameaças, com danos físicos, com ridicularização, com rejeição. E o perseguido amado de Deus, ele deve ter a ciência que o homem, na sua concepção de pecador, não conhece as coisas do alto e manifesta as características de um animal. Jesus fala que como lobos. Esse homem, esse lobo, esse homem que ainda não foi mudado dessa velha natureza, que muda o caráter dele, pode mudar com muda de roupa. Ele não é confiável, ele é briguento, ele é traidor, ele é bajulador quando quer, ele crucifica conforme ele apraz. Ele prefere ficar ao lado dos Barrabás do que do lado dos santos. E pior, a nossa dificuldade, ou uma queda nossa, ou um vexame nosso, serve de testemunho para muitos nos lançarem em vergonha. Essa perseguição, como foi colocado, pode vir do governo, de pessoas religiosas e da família. Mas eu vou falar algo para você. Lá em Romanos 8 está escrito: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, que está escrito: por amor de ti somos entregues à ovelha todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas ele fala lá: mas em todas estas coisas somos mais. Mas somos muito mais. Mas somos muito mais em Cristo. Vencedores. Por meio daquele que nos amou. Então, irmãos, se ameaça. No 26 diz aqui, olha que palavra de conforto. O que é encoberto vai ser revelado. Se ameaça, a verdade é revelada. Se acontece dano físico contra aquele perseguido amado de Deus, no 28 diz que a nossa alma não pode ser ferida. Não pode. Pode bater em mim, pode pisar em mim, pode até me ridicularizar, mas o que tem dentro de mim, o que tem dentro de você, não tira. Se há ridicularização, no 32 diz lá: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens,
E se a rejeição, o 31 fala: não tem mais, porque vocês valem mais do que os passarinhos. Se a rejeição, o amor de Jesus nos sustenta, Ele é um amparo para nós, Ele é porto seguro para nós. Então, o perseguido amado de Deus, ele tem que entender que vive neste mundo. Mas aí nós vamos para a segunda parte, que o perseguido amado de Deus precisa estar atento às estratégias para falar do amor de Deus, porque ele é impactado desse amor. Ele é cheio de falar do amor de Jesus, ele tem essa vontade. Em outros países ele tem algumas estratégias que ele tem que se policiar, se esconder, não falar. No versículo 5, Jesus orientou os discípulos: não ireis aos gentios. O Senhor conhece o nosso território, as nossas limitações, quem Ele deve alcançar. Ele falou para os discípulos, primeiro aqui, em Jerusalém. Primeiro falai com aqueles que vocês conhecem, onde vocês moram, onde vocês se relacionam, aqueles da sua própria cultura. Estratégia de Deus. Depois, lá na frente, Jesus falou: olha, ide ao mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A nossa igreja, Batista Água da Vida, pela graça de Deus, nós temos, dentro das nossas limitações, pregado a palavra. Nós temos orado, pastor, saudável para nos alimentar. Nós temos pregado o evangelismo, ver realmente uma palavra sincera, não de um Cristo que fala bem, que Jesus vai te dar, não. Jesus, Ele te ama e quer te salvar. Temos pregado isso no evangelismo, irmãos. Mas a nossa realidade de igreja, nós temos que estar mais atento à nossa comunidade, porque Deus tem planos grandiosos para nós. Nós passando esta fase, nós exercendo com excelência um evangelismo local. Você na sua vizinhança, você no meio em torno da sua igreja, no meio da sua família, como muitos fizeram hoje, trouxeram familiares para cá, parentes, pessoas para cá, continuarem fazendo isso. O Senhor vai nos capacitando mais, para que amanhã nós possamos ir para Judá, para Samaria, como era lá, mas podemos ir além de Guarulhos, podemos ir além até do nosso Brasil, como outras igrejas fazem, mandam missionários. Mas Jesus, Ele fala para eles: não iriam aos gentios. A nossa realidade hoje é falar muito do que é próximo de nós, sermos treinados. No versículo 16, Ele fala também, Ele faz um alerta. Ele fala lá: vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O Senhor, na segunda questão, ela nos dá uma estratégia de sermos prudentes, não sermos nocivos, não sermos chatos, para falarmos do amor dele, porque Ele é manso. Sermos simples, sermos humildes, ingênuos, coração de criança, de falar desse amor. Ele continua falando no 19, ele fala lá: mas quando vos entregarem, ele fala assim: não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Nós devemos pregar, apresentar o Salvador, porque é o Espírito Santo, descrito em João 16:8. É Ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas é importante sim nós nos prepararmos para pregarmos as boas novas, meditarmos na palavra de Deus, fazermos declarações sábias da palavra de Deus, como escrito em Colossenses 4:6, está escrito lá: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Como foi falado aqui, a Tia Lídia falou, a escola dominical, nos alimentar com estudo importante. Eu tenho orado, falei com o pastor, eu falo para os jovens: vamos falar mais ainda. Eu louvo a Deus por todas as atividades da igreja, é muito rico, é muito gostoso. Mas nós temos que tomar cuidado só de repente tomarmos o caminho de outros ministérios e só virar uma igreja de atividades. O povo só morre quando tem atividades. E tem a dia da igreja que envolve oração, envolve
6:30 da tarde, nós vamos ter um momento de oração, trazer uma palavra para nos dar essa certeza, a presença de Deus, da sua palavra poderosa que vai diante de nós, para Ele nos dar a palavra do amor de Jesus. E vamos depois para lá. As irmãs foram usadas por Deus, vão levar, vão ter um carro de som para falar do amor de Jesus, vão dar com camisetas, mas nós não podemos ajudar. Elas já estão orando há semanas, se consagrando, mas a palavra de Deus diz que mesmo aquele trabalhador que chegou por último, Jesus dá o mesmo pagamento. Então mesmo nós que possamos vir no sábado, Deus nos dá a mesma autoridade, Deus nos dá a mesma ousadia. Então eu convido você, no sábado que vem, venha. Não importa o seu estágio, venha para orar, venha para ajudar nos materiais, venha para ajudar na cozinha depois do lanche, venha. É um corpo. Alguns às vezes não vão na frente da batalha, ou ficam na retaguarda, orando, mas venha. No 24, olha que lindo. Não é o discípulo maior do que o mestre, nem o servo maior do que o seu Senhor. O Senhor nos coloca em igualdade, participantes de Cristo em tudo. Somos nas bênçãos? Somos, mas também nas tribulações também somos, porque João 16:33 fala que em mim tenhais paz, mas no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em João 14:27 ele fala: deixe-nos a paz, a minha paz vos dou, não as dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Ele fala sempre nessa passagem: não tem mais, não tenha medo, você vai ter, seja ousado. No 34, no 37 ele fala que nós temos que ter consciência que a palavra de Deus produz luz nas trevas. Cristo, Ele não veio trazer um tipo de paz, irmãos, que ignora as profundas diferenças em favor de uma harmonia superficial. Ele não quer uma harmonia superficial, porque quando a palavra vem, ela vai rachar, ela vai falar no profundo da alma, ela vai fazer você se posicionar. Aí vai causar assim conflitos e discordâncias que vão aparecer para aqueles que seguem e os que não seguem a Cristo. Mas vou dizer algo para você: o maravilhoso conselheiro e o príncipe da paz está presente nas famílias que serão tratadas pelo Evangelho de Cristo. No 38 ele fala: e quem toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Eu posso querer fazer evangelismo, amém? Eu posso pregar, eu quero pregar, pastor, amém? Mas abdica do seu velho homem. Eu quero servir na porta, dando água, quero servir na cantina, amém? Seja bem-vindo, mas abdica do seu velho homem, da sua velha natureza. Será rancoroso? Pede para Jesus amor. Será soberbo? Pede para Jesus humildade. Será avarento? Pede para Jesus ser mais liberal. Vai pedindo para Deus transformando. Não tenha vergonha de pedir perdão quando você é. Não tenha receio de perdoar, não tem que perdoar. Não carregue pedras. Abdicar do seu velho homem, deixar os desejos carnais e seguir o caminho de Cristo como seu testemunho. É identificar-se com Ele e fazer tudo, seja em obras ou palavras, em nome de Deus, para a honra e glória dEle. Tudo. E no 42 o Senhor nos dá uma lição tremenda. Olha o que ele fala: e qualquer que tiver dado, só seja um copo de água fria a um destes pequeninos. Algumas traduções entendem quando ser as crianças, algumas traduções entendem que são os discípulos que estão começando naquele momento, que são como crianças. Em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. É um amor pelos nossos semelhantes. Como foi falado, pedimos a intensidade do amor de Deus para tratarmos o nosso semelhante. É um amor desinteressado de receber algo em troca. E Cristo usou o exemplo de um copo de água fresca. Vamos trabalhar o exemplo de uma criança.
retribui a favor da medida que nós poderíamos querer. E Deus observa as obras que praticamos ou deixamos de praticar, como se Ele fosse o beneficiado. E para irmos finalmente, o terceiro, o perseguido amado de Deus, perseverando. Fale para o seu irmão do lado, persevera. Fale para ele, persevera. Fale para ele até o fim. Até o fim. Agora fala alto no ouvido dele, vai falar na cadeira. Que tenha recompensa. Tenha recompensa. É Deus que fala para ele, eu vou falar. Cristo mudou a história da humanidade, irmãos, desde a sua vinda. E não há figura mais conhecida que Jesus das suas obras, que são motivos de estudo, contestações, admiração, comentários. E ele é comentado nas duas maiores religiões do mundo. Foi falado aqui no islamismo e no judaísmo. Ele é referência máxima, ele é o princípio do cristianismo. E ele já havia nos avisado que o seu nome poderoso, que leva algumas características suas poderosas, como nós falamos: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seria refutado pelos principados e potestades que regem o presente século, desde a queda do homem. E quando nós o recebemos, nós somos salvos, transformados, alimentados, cheios da sua presença, cheios do propósito, ávidos de pregar a sua palavra, seremos odiados. Mas ele pede, olha no 22, quero que você vá lá. Vou esperar você até lá. Abra sua Bíblia. Até lá, 22, 10 e 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O perseverar até o fim implica uma entrega total de nós. Perseverar até o fim é estar comprometido com Cristo. Perseverar até o fim é ter uma vida de devoção a Deus, não só aqui hoje na igreja, é a Deus todos os dias, a sua vida se consagrando a Ele. Devemos perseverar, usando armas de ordem espiritual e material. Espiritual, quando nós oramos, jejuamos, nos santificamos, nos consagramos, lemos a sua palavra, meditamos na sua grandeza, buscamos a presença do Pai. E material, quando nós investimos na sua obra, nos prontificamos para fazer a sua obra, e tudo que temos e tudo que somos, nós entregamos a Deus e conhecemos que é Ele que nos dá. Pregar o Evangelho, essa palavra é gostosa, Fábio, traz uma recompensa. Traz uma recompensa. Já aqui na terra. Sabe por quê, irmãos? Porque nós amamos a Cristo. E vem a reação da palavra de Deus por esta ação que nós fazemos. Os discípulos, Jesus falou: olha, vocês vão sair e vai ter cura. Vocês vão sair, os demônios serão expulsos. Vocês vão sair, verão milagres, sinais, maravilhas. É o efeito da palavra de Deus. Então, o alvo que você tem que ter é Jesus. E a proposta que você deve buscar é de Jesus. E a fé em Jesus. E o mover que pode acontecer no evangelismo será feito no sábado, você no seu trabalho, você na sua casa, você no meio da sua família, está em Jesus. Sabe o que pode acontecer? Você crendo em tudo isso. Pode acontecer lá no seu trabalho, na sua família, na rua do evangelismo. Conversão, cura, purificação, nova criatura com base nas pessoas, alegria do Espírito. Só que Jesus faz um alerta: de graça recebestes e de graça destes. Tem pessoas cobrando para fazer isso. Mas Deus, por ter nos coberto com bênçãos, devemos conceder generosamente uma parte do nosso tempo, de nosso amor, de nossas orações aos nossos semelhantes. Uma diferença do evangelho proposto do mundo consumista, do mundo mídia, ante o evangelho de um ganho somente pela soberania de Deus. Ele fala lá para os discípulos: olha, vocês vão pregar, não vos proveis de ouro, nem de túnicas, não carregar alforje, chegar numa casa, não ouvir a palavra, sacudir a palavra e vai em outra. Muitos querem carregar
Isaías, deixa a paz nas casas. Nós vamos levar a paz. Nós vamos levar a paz. A palavra que sai da sua boca, sai do profundo da sua alma, que adora a Deus. Vamos você falar a paz do Senhor. Ela tem uma ação espiritual nas vidas. Para finalizar, ele deixa uma palavra poderosa de conforto para nós. Vamos voltar lá. E sereis odiados. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Temos um Deus conosco, Emmanuel. Temos a sua presença. Somos dotados da família de Deus. Somos salvos. Quero fazer uma pergunta para você. Fica de pé quem quer um presente. Quem quer presente de Deus, fica de pé. Fica de pé. Quem quer presente de Deus. O presente que Deus vai nos dar. O presente preparado para você. Fala, seu irmão, o presente para você que Deus vai te dar. Eu vou ler para você, escute, feche seus olhos comigo. Pode parar o sol, 15 minutos. Silêncio. Olha o presente que Ele vai te dar. Deus ligou a João. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Ele fala lá no 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que está sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras estão cumpridas, são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. A Nova Jerusalém. Mas você quer ver um presente maior de todos eles? É grandioso tudo isso. Você não ter choro, você não ter pranto, não ter dor. Mas no 3 tem uma palavra poderosa. Ele fala lá: vou voltar. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará. O Senhor Deus habitará conosco. É uma bênção que você pode receber. Amém? Eu quero rapidamente. Eu quero fazer um convite para quem hoje veio nesta igreja, para quem hoje viu um evangelho, não do que a gente costuma ver na televisão, não é crítica na igreja, não é isso, mas a gente tem visto sim algumas que o evangelho de balcão, e nós somos rotulados também às vezes desta forma. Mas quando nós vemos, você pode ignorar, mas ela existe. Igreja Priscila, olha, pessoas de costas, pessoas que pagam o preço por uma igreja lá fora, em lugares. O nosso Brasil tem perseguição em lugares erros. É um cristão digno de exemplo. E Jesus Cristo, Ele quer usar a sua igreja desta forma. Ele quer usar você, por mais simples, mais humilde que seja, por mais culto que você tenha, posse que você tenha, você não tenha nada. Mas a primeira coisa Ele fala: se despoja de você, se arrependa dos seus pecados, volte para os meus braços e será salvo e terá vida eterna. Se você que veio aqui hoje nunca confessou Jesus Cristo, o amado de Deus, como o Senhor e Salvador da sua vida, eu quero fazer um convite para você. A palavra de Deus fala: se você confessar o nome dele perante a Deus, perante aos homens e aos anjos,
ele confessará o seu nome perante a Deus e aos anjos. Se você nunca falou, eu quero agora ser de Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ele, levante a sua mão. Se você nunca fez isso, e você sentiu hoje no fundo do seu coração, entrega a Jesus, ou uma volta para Ele, se estiver afastado de Deus. Você era da igreja, você louvava a Deus, você gostava de ouvir as pregações, e você está afastado de Deus, você quer voltar a conhecer a Deus pela sua palavra. Levante a sua mão. Deus abençoe, irmão. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Vem aqui na frente. Glória a Deus. Mais pessoas em nome de Jesus. Mais pessoas em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Mais pessoas em nome de Jesus. Mais pessoas em nome de Jesus. É uma entrega sua com Deus. Eu não sei de onde você veio, não sei suas necessidades, mas Deus Ele conhece. Mas primeiro Ele quer salvar a sua alma. Amém. Pastor Nogueira, eu creio que a nossa proposta hoje foi entregar a Deus. De volta no que Ele colocou no nosso coração, o Senhor aprovou, a igreja se preparou e nós entregamos de volta a Ele. Ore por estas vidas. E o Senhor, em nome de Deus, abençoe. Peça a Deus a bênção sobre nós também, por este culto. Amém, igreja? Tem mais alguém? Mais alguém que esta bênção gloriosa se tornar não apenas mais uma vida nesta terra, porque isso você já é, mas um filho de Deus, com direito a morar nas mansões celestiais preparadas por Deus. Se alguém vem para cá rapidinho, nós já vamos encerrar. E eu quero orar. Enquanto eu estou orando, se há mais alguém, vem para cá em nome de Jesus. Eu quero parabenizar o seu Joacir, Deus te abençoe. Parabenizar a dona Alice, Deus te abençoe. Gerlã e Ana, Deus abençoe vocês. E dizer que nós não oferecemos nenhuma proposta de religiosidade, não é mais um convite para mais uma igreja. Nós convidamos vocês para viver uma nova realidade de vida. Antes, lá no mundo, éramos criação de Deus, criaturas de Deus. Mas quando nós entendemos o plano da salvação e a obra de Jesus, a Bíblia diz que nós somos inseridos, adotados na família de Deus e passamos a ser filhos de Deus. Passamos a desfrutar de um cuidado maior de Deus. A pregação dessa noite disse isso. Jesus, em primeiro lugar, ele mandou os seus discípulos pregarem para Israel. Por que para Israel? Porque Jesus Cristo era um judeu e ele primeiro se preocupou com a sua casa, com a sua família, com os seus compatriotas. Então, irmão, significa dizer que Jesus se preocupa com o mundo inteiro. Toda e qualquer pessoa neste mundo que estiver passando por uma luta, por uma dificuldade, o Senhor Jesus está preocupado e quer ajudá-lo. Mas se você é um crente em Jesus, um servo dele, a preocupação dele torna-se ainda maior. É como a nossa preocupação. Se somos boas pessoas, quando alguém está necessitado, nós queremos ajudar. Mas se for um filho nosso, um parente nosso, aí não é só uma questão de ajudar. A gente para a nossa vida para cuidar daquela vida. Não é assim? Então assim é que Deus nos vê. A partir do momento que nós levantamos a mão para Ele, Ele nos vê agora não mais numa condição de uma mera criatura, mas de um filho, porque Ele devota a partir de então todo cuidado. Então vamos orar. Pai maravilhoso, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por este culto lindo e maravilhoso. E agora, Deus, por estas vidas, a vida do seu Joacir, a vida de Dona Eunice, também a vida já desses teus servos, Berlan e Ana, Deus querido, de Tatiana, porque já são teus filhos, mas foram, ó Deus querido, uma vez mais impactados para estar aqui à frente da tua igreja, reafirmando a disposição e o propósito de estarem, ó Deus, entregando suas vidas aos teus cuidados, ó Deus, e não somente para que o Senhor cuide, mas para que o Senhor também possa usá-los, porque, Deus querido, a alegria de um pai é quando vê o seu filho ou a sua filha fazendo alguma coisa, se tornando também útil. É para isso que nós preparamos e desenvolvemos os nossos filhos, e é para isso também que o Senhor nos prepara. Então, Deus, toma estas vidas em tuas mãos, apaga as marcas do passado, Deus, de derrota, de sofrimento, de dor, de humilhação, e dê a eles, ó Deus, uma nova identidade, uma identidade agora de filho, ó Deus, com o passado apagado e com um futuro de glória
glória prometido pelo Senhor. Pai, nós entregamos estas vidas no teu altar. Nós pedimos, Senhor, perdoa os seus pecados, as suas faltas, e deles, ó Deus, como diz a tua palavra, não tenhas lembrança. E dê ordem também, eu te peço, aos teus anjos, para que estejam acampados ao redor de cada um deles e de suas famílias, e assim os guarde, os livre de todo mal, e os ajude a caminhar uma caminhada gloriosa, ainda que em alguns momentos com dificuldades, mas sempre em glória, sempre avançando e crescendo na graça, no conhecimento e na revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, toma estas vidas, escreve os seus nomes no livro santo da vida e os guarda em teu nome. Como igreja, nós os abençoamos. Nós, ó Deus querido, dizemos a eles: sois bem-vindos à família de Cristo, em nome de Jesus. Deus abençoe.